Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje trouxe aqui para o canal uma receita de um bolo de ora pronobis. Então, aqui no copo do liquidificador eu estou usando meia xícara de chá de suco de laranja, pode ser também de limão, meia xícara de chá da folha da ora pronobis picada, 6 colheres de sopa de óleo vegetal, eu estou usando um óleo de algodão, 1/3 de xícara de chá de leite vegetal ou de água. Eu estou usando o leite de coco de garrafinha, que é aquele leite culinário mais grossinho. Aí a gente bate, esses são os líquidos, a gente vai bater tudo isso muito bem e vai misturar isso daqui aos sólidos numa bacia. Aqui nessa bacia eu coloquei os alimentos sólidos, que são 1,5 xícaras de farinha de arroz. A receita pede farinha de trigo, mas eu estou utilizando a farinha de arroz que eu ensinei a fazer na receita passada. 1 pitada de sal, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento químico. Isso tudo eu coloquei numa xícara e fiz o processo de deixá-las niveladas, como eu já expliquei em vídeos anteriores, principalmente no vídeo da broa de fubá, que eu vou deixar aqui nas descrições o link para vocês poderem dar uma olhadinha. E além disso tudo, eu peneirei tanto as farinhas quanto o sal, o açúcar e o fermento. E agora eu vou acrescentar aqui a mistura que eu bati do ora pronobis no liquidificador. Agora, se eu vou colocando essa mistura bem bonitona e bem cremosona aqui aos poucos por cima da farinha, do açúcar, de tudo peneiradinho. E vou misturar muito bem, mas com suavidade, para não desenvolver glúten nessa massa. Aqui a gente quer apenas misturar. Se a gente mexer muito rápido ou durante muito tempo, vai desenvolver o glúten e vai ficar uma massa extremamente pesada, não vai ficar fofinho, vai ficar parecendo massa de pão. Agora eu começo a misturar tudo muito bem, com delicadeza, de baixo para cima, até que toda essa farinha e os ingredientes líquidos estejam bem incorporados, até formar uma massa bem homogênea e levinha. Agora já estou com a forma, essas formas de pudim, né, ou de bolo mesmo, dessas com aro no meio, untada e enfarinhada com a farinha de arroz e com a dica de milhões que eu sempre dou aqui, que é colocar canela, enfarinhar também canela, polvilhar canela aqui, tanto no fundo quanto nas laterais dessa forma. Agora, gente, o bolo já na forma, olha que massa lindona que fica. E para quem tem filho ou a própria pessoa, se tem problema para comer verdura, é uma ótima alternativa, né, de comer essa verdura. Para o seu filho, você pode falar que é um bolo de um super-herói, do Hulk, por exemplo. Ele vai comer feliz da vida e vai comer uma coisa saudável, gostosa, extremamente colorida, nutritiva. Olha só que ideia perfeita. Agora, leve ao forno pré-aquecido 200 graus por cerca de 35 minutos, até que você espete com um garfo ou um palito, e o centro do bolo você vai espetar no centro do bolo com o garfo ou o palito, e tem que sair sequinho. Eu fui desenformar e o meu bolo rachou, então ele acabou quebrando aqui, tanto por cima quanto dos lados.
mas não interferiu em nada na consistência não, porque ele estava muito fofinho e meio morno ainda. Mas ficou bem gostosinho, eu vou provar agora. Bom, gente, falando um pouquinho sobre esse bolo de Ora Pronobis para vocês. Eu tirei ele meio, desenformei ele meio morno ainda, então ele quebrou, por isso que estava daquele jeito meio rachado. Mas ficou bem gostoso, fica fofinho, não fica tão fofinho e tão úmido quanto um bolo com farinha de trigo e ovos, porque a farinha de trigo, ela traz uma liga, os ovos também, com certeza, né? Mas fica um bolo fofinho, fica um bolo gostoso. Depois que ele esfria um pouquinho e que você prova, ele fica ainda mais fofinho e ainda mais úmido. Então a dica é, esperem, não façam como eu, esperem mais para poder desenformar, tá? Porque depois que ele vai, à medida que ele vai esfriando, ele vai tomando mais consistência e ele vai ficando ainda mais gostoso e mais assim, ligadinho, mais unido, como se fosse um bolo com ovos. O leite de coco trouxe um sabor muito gostoso, Ora Pronobis nem se fala, deu uma mistura muito boa, formou uma casquinha crocante em volta do bolo. Acredito que por conta da canela e por conta de ter polvilhado com a farinha de arroz. É um bolo que vale muito a pena ser feito, podem fazer sem medo, mas seguindo essas dicas, né? Da farinha de arroz, vocês vão ver que eu vou deixar aqui na descrição o link, como que faz daquele jeito, sabe, peneirando bastante a farinha de arroz para que ela fique, quanto mais fininha, melhor vai ser o resultado desse bolo. Peneirem a farinha antes de fazer o bolo, assim como todos os ingredientes secos. Misturem delicadamente para não desenvolver nada ali daquele... Porque o arroz não tem glúten, né? Mas se for uma farinha de trigo, se vocês forem usar uma farinha de trigo, não mexam com muita força para não desenvolver glúten, tá? É um bolo extremamente nutritivo, com todas aquelas vantagens da Ora Pronobis que eu já falei, né? Mas, se for para ser um bolo extremamente nutritivo, usem a Ora Pronobis em pó. Tá? Eu usei aqui uma xícara de Ora Pronobis crua, mas caso vocês queiram um bolo extremamente nutritivo, aí tem que ser a Ora Pronobis em pó, como eu já expliquei várias vezes. Mesmo eu batendo e peneirando muito bem a minha farinha de arroz, eu ainda senti lá no fundo uns granulozinhos, que também são do açúcar cristal. Mas eu acho que isso não interferiu no resultado final, sabe? Pra mim, no meu gosto, deu até uma consistência extra para esse bolo, sabe? Então, repetindo, eu gostei bastante desse bolo. Achei, mesmo ele não tendo toda aquela liga que um bolo tradicional com ovos e farinha de trigo traz, eu achei um bolo bem interessante, com uma consistência interessante, um sabor maravilhoso, um bolo perfeito para servir para visitas, para servir com um cafezinho da tarde ou com um chazinho bem quentinhos, sabe, bem fresquinhos. Eu acho que vale muito a pena fazer essa receita sim.
Com essas dicas, claro, de esperar esfriar no forno, deixar ficar bem frio para poder desenformar, você vai ter um bolo extremamente saboroso, nutritivo, saudável para um café da manhã ou para um café da tarde, muito, muito, muito gostoso. Tá? Então essa foi a receita de hoje. Agradeço mais uma vez pela companhia de vocês aqui e peço mais uma vez também a ajuda de vocês. Inscrevam-se no canal, curtam, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem. Isso é muito importante para mim, gente. Eu quero fazer disso daqui um trabalho, então eu preciso muito ter muitos seguidores para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo e possam começar a me monetizar, né? Eu preciso desse apoio para poder continuar aqui. Muito obrigada por tudo, pela presença de vocês, por todo esse tempo, por todo o carinho que eu tenho recebido, por todos os comentários e curtidas. Muito, muito, muito obrigada. Que tenhamos todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Muita luz, muita paz e muito amor no coração de cada um de vocês. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!